Pessoas ficam doentes física e psicologicamente cada vez mais cedo e com mais frequência. As causas nunca se sabe. Afinal de contas, elas estavam fazendo tudo certinho, vivendo da maneira mais correta possível, cuidando da sua saúde, das suas vidas, dos seus trabalhos. As pessoas se questionam por quê. Pessoas vivem num grau de insatisfação muito alto com a vida delas e se questionam o que tem sido feito da vida delas. Qual é o grau de satisfação ou de insatisfação que existe no dia a dia de cada uma delas. As pessoas vestem uma máscara de tá tudo bem, tô ótimo, a vida profissional vai bem, obrigada. Difícil, mas bem. As pessoas raramente contam o que elas pensam sobre isso internamente. As pessoas raramente comentam com as pessoas qual é de fato o grau de insatisfação que elas sentem. A gente pode considerar sortuda a pessoa que tem 2 ou até 3 pessoas para contar de fato o que se passa no interior delas. Qual é o grande desejo, a grande vontade, a grande busca da vida delas, aquilo que de fato realizaria elas. Aqui eu não tô falando de questões passageiras ou corriqueiras do dia a dia. Problemas diários todo mundo tem, problemas no trabalho também. Essa coisa da gente dizer que se você faz o que você ama, você não precisa trabalhar nenhum dia, alto lá, né? Precisa sim, né? Fazer o que você ama é muito bom, mas dá trabalho, porque trabalho é trabalho. Não tem como tirar o trabalho do trabalho. Eu tô falando aqui da vida, tô falando de pegar essa argila que é a vida nas mãos e conseguir moldar ela, assim como uma ceramista faz, do jeito que se quer viver, do jeito que se quer fazer. Construir uma vida que seja adequada para você. Muitos dirão que não vivem esses problemas nem esses conflitos internos. Admiro essas pessoas, acho elas bem sortudas. Certamente elas tiveram algum tipo de estrutura, ou psicológica, ou parental, ou até mesmo estendendo um pouco mais familiar, que pudesse dar uma base ou um direcionamento que fizesse com que a pessoa construísse uma musculatura, né, uma força interna que guiasse ela numa direção. Agora, direção é um ponto importante, porque o que a gente mais vê são pessoas que não têm direcionamento, nem das suas famílias e nem um direcionamento interno. É muito difícil quando a gente entra nessa batalha da vida, de escolher caminhos e de se constituir na vida, saber qual direção tomar. Principalmente quando a gente tenta criar uma coisa autoral. Principalmente quando os moldes da sociedade não servem pra gente. Principalmente quando a gente enxerga que para customizar nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, quem a gente realmente é, a gente vai precisar construir um caminho singular, que nenhuma empresa vai entregar pra gente enquanto cargo, enquanto título. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que sonham com a vida autônoma, que gostariam de ter mais liberdade no dia a dia, mais flexibilidade, que gostariam de fazer mais projetos autorais, que gostariam de realmente colocar aquilo que elas gostam e que entendem de fato, né? Porque aquilo que a gente gosta, a gente consegue ter um maior entendimento, um maior conhecimento, um feeling maior. E essas pessoas gostariam de colocar essas coisas no trabalho delas. E isso vai gerando um cabo de guerra, uma insatisfação interna. Porque de um lado, ela precisa de uma estrutura e de uma garantia. E de outro, ela tem todo um universo dela que tá borbulhando de criatividade, de força de trabalho. E ela não consegue explorar aquilo. O potencial criativo das pessoas vai diminuindo. E criatividade é sol, é brilho. A gente brilha quando a gente faz alguma coisa que a gente cria e gosta. Então, o direcionamento interno é uma coisa que poucas pessoas conseguem acessar. Porque é difícil mesmo e porque a gente não foi ensinado a acessar. A gente precisa aprender e para aprender a gente precisa ter alguém que saiba. As pessoas não entendem a causa de tantas desordens nas suas vidas. São boas, honestas, trabalhadoras, mas passam por eventos desastrosos nas suas vidas, em pelo menos alguma ou algumas das áreas. É tão difícil manter um equilíbrio, né? É tão difícil alcançar esse equilíbrio. Será que é possível? Quando se esforçar e ser correto, parece não ser o suficiente. Porque tem que saber jogar, tem que saber quais são as regras do jogo, tem que entender quais são as leis da vida. A gente vive numa sociedade que tem leis, que tem regras, tem constituição, mas quem ensina essas regras do jogo da vida? Como que a gente faz para entender isso? Quem diz que a vida não tem manual de instruções, que a gente não consegue estudar as leis da vida e o funcionamento do universo, tá perdendo um conhecimento que está disponível todas as noites para você, através das diversas mitologias. Então, eu faço tudo correto. Por que será que isso tá acontecendo comigo? Então, as pessoas geralmente se sentem perdidas, impedidas, sem direção, sem saber direito como fazer para
alcançar os objetivos mais profundos delas. Elas também raramente contam isso às pessoas porque internamente, ou elas nem pararam para pensar nisso porque elas estão vivendo tão no modo automático, no sistema, que elas só estão vivendo a vida como foi apresentada para elas. Elas nem chegaram nesse nível de questionamento ainda. As pessoas que já têm esse questionamento raramente contam, porque é difícil admitir para si mesmo, em primeira instância, que a gente está insatisfeito, que a gente vai precisar ter coragem, arregaçar as mangas e fazer uma mudança gigantesca, uma transição, que a gente vai ter que olhar para coisas que a gente não olhava antes, entender de coisas que a gente não entendia antes. Isso dá mais trabalho, não menos. Então, ir na direção de fazer aquilo que se realmente gosta e que te realiza pode ser muito mais trabalhoso. As pessoas buscam diversos tipos de orientação e elas se frustram porque poucas vezes elas obtêm algum resultado concreto. Inconsciente é aquilo que você não sabe sobre você, sobre os caminhos que você quer seguir. Se fosse consciente, você estaria fazendo e você já saberia. Desenvolver a sua vida ou alguma área da sua vida é trazer um direcionamento interno e autoral que vai trazer uma solução única para você, que é exclusiva para sua vida, para quem você é. Como encontrar o seu senso próprio e o seu direcionamento interno? Como chegar numa vida que tenha sentido e significado? Essa é a pergunta de 1 milhão. Como ter uma vida onde casamento entre indivíduo e profissão realmente aconteça? A revista Exame, no final do ano passado, 2018, publicou a seguinte frase: fatores como a baixa qualidade de vida, falta de reconhecimento e estagnação profissional também são grandes motivadores para a insatisfação dos funcionários com carteira assinada. Somados os insatisfeitos e subutilizados, são 46,3 milhões de brasileiros. Então, entregar a sua autenticidade em forma de trabalho, serviço, trazendo um casamento entre quem você é e aquilo que você pode ofertar como serviço, é chave para uma vida de realização, para a construção de uma vida que tenha sentido. Só nos manteremos relevantes se formos corajosos na hora de criar.